Muito boa noite, amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar de algo totalmente diferente. Na realidade, eu vou dizer para vocês quem eu sou. Meu nome é Gerdau Luiz Toyomaçu, cujo codinome é Gerdau Maluco Beleza. Tenho 43 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Sou brasileiro, nasci em Curitiba. Minha atual cidade é a cidade de Campo Largo. Mas o que seria realmente esse Gerdau Maluco Beleza que tanto eu tenho me mostrado, que tanto eu tenho me apresentado? Eu andei recebendo algumas críticas de alguns supostos Raul Seixistas, como também andei recebendo críticas até de pessoas cristãs que se dizem homens e mulheres de Deus, evangélicos, crentes, né? Com relação ao nome que eu carrego como Maluco Beleza. E às vezes sai uma seguinte pergunta, mas Gerdau Maluco Beleza? O cara se diz de Deus, se diz convertido, mas carrega um nome de Maluco Beleza. Mas na realidade, o que seria realmente esse Maluco Beleza? Por que que o Gerdau carrega Gerdau Maluco Beleza? Até porque os que criticam e têm falado até, eles não têm nenhum sentido com relação ao Maluco Beleza. Aliás, nem sabem o que é um Maluco Beleza. Os que se dizem Raul Seixistas cristão, que eles gostam, têm me criticado, eles acham que só porque eu me converti ao meu Senhor Jesus, só porque eu entreguei minha vida para Jesus, eles acham que eu deveria deixar este lado do Maluco Beleza. Deixar esse lado da minha vida Raul Seixista. Por quê? Porque eles têm uma visão totalmente diferente de ser um Raul Seixista. Muitos desses que se dizem Raul Seixista cristão, a visão deles de ouvirem as músicas do Raul Seixas é usando drogas, bebendo cachaça até cair no chão. Então eles acham que praticando essas coisas tem que se ouvir Raul Seixas, só que a minha visão é outra. Vai fazer 33 anos que eu sou Raul Seixista cristão. Aliás, Raul Seixista cristão foi um nome que eu adotei. Não existe em lugar nenhum. Fui eu que inventei isso daí. Foi uma estratégia que eu coloquei à parte com o Espírito Santo, para que eu possa ser um ganhador de almas e falar na língua de todas as pessoas. Hoje eu posso dizer que eu conheço a mente de um viciado. Hoje eu posso dizer que eu conheço a mente de um roqueiro, que eu conheço a mente de muitas pessoas neste mundo. Aí eu adotei o Raul Seixista cristão. Após a minha conversão, eu simplesmente coloquei uma palavra a mais, cristão. Mas isso foi no início da minha conversão. E o Espírito Santo foi gerando algo extraordinário na minha vida, que hoje eu já não carrego mais como Raul Seixista cristão. Hoje mudou de Raul Seixista cristão para pregador e evangelista. Até porque eu não sou pastor. Eu sou apenas um pregador da palavra de Deus. A igreja onde congrego, o pastor que me conhece e o pessoal que me conhece, em momento algum, eles me criticaram com esse nome do Maluco Beleza. E mesmo assim, o pastor da igreja, aonde eu congrego, tem me colocado no altar para pregar a palavra de Deus. E o povo vê eu pregando a palavra de Deus. As outras igrejas
também tem me convidado a pregar a palavra de Deus. E ele sabe que eu carrego o nome Gerdau Maluco Beleza. Mas mesmo assim eles me convidam para pregar a palavra de Deus. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Aonde? O que eu quero provar para todas essas pessoas que um simplesmente nome ou uma ideologia não condiz com nada o que muitos pensam. Porque no dia do juízo final, no dia de abrir a palavra, o livro, o meu Senhor, o Senhor Jesus, ele vai me chamar pelo Gerdau Luiz Toyomaçu. Ele não vai me chamar Gerdau Maluco Beleza se apresenta. Porque é uma ideologia que eu carrego. E eu carrego essa ideologia já faz 33 anos. Eu tenho falado para muita gente, até no mundo do Raul Seixismo, tudo que eu conheço hoje, tudo que eu aprendi hoje, foram através das músicas do Raul. Eu nunca fui uma pessoa de idolatrar Raul Seixas. Eu aprendi a ouvir Raul Seixas com meus 10 anos de idade. E o meu pai não gostava muito do Raul. Então não foi da raiz da família. A primeira música que eu vi do Raul Seixas foi a Let Me Sing Rock and Roll. A segunda música foi justamente o Maluco Beleza. Até que eu fui aprendendo com relação à sociedade alternativa, que hoje é a bandeira que eu carrego. A bandeira da sociedade alternativa é uma bandeira que eu carrego até na política. Quem me conhece hoje sabe que quando conversa comigo, inclusive tem o meu amigo João da Água, um grande vereador da cidade. Boa noite, meu amigo. Me deu uma boa noite. Também ao Juarez e todos os demais também que estão me assistindo. Então esses aí podem até dizer que eles já ouviram eu falar sociedade alternativa. Porque a sociedade alternativa, para alguns supostos Raul Seixistas, eles só falam da sociedade alternativa quando estão totalmente embriagados, bêbados e drogados. Não estou generalizando, porque eu respeito muita gente. Só que, boa noite, Lucas, boa noite, grande tecladista aí da nossa igreja, um piazinho de fé aí, ó. Então eu tô aí, ó, ao vivo, cumprimentando o pessoal aqui que estão me assistindo, a Elisete Aparecida Ferreira, também a Luciana de Paulo, Juarez, Lucas Chaves aí, ó, viu? O Vanderlei, a Carla, uma galera aí, o Lucas Antônio aí, ó, paranista. Estamos aí, nessa fé aí, ó. Mas por quê? Igual eu vou dar continuidade, eu faço questão de falar o nome dos meus amigos aqui. A minha vida, ela já vem baseada numa ideologia. Se hoje eu conheço teologia, não foi porque simplesmente um pastor, ou porque eu simplesmente entrei numa igreja, aí eu falei, agora eu vou aprender teologia. Não, eu comecei a aprender teologia por causa das músicas do Raul. Por quê? Porque o Raul, nas músicas dele, ele fala sobre o céu, inferno, Jesus, diabo, que ele fala tudo isso. Aí eu queria saber, da onde que ele tirou tudo isso? Da onde que ele tirou eu nasci há 10 mil anos atrás? Da onde que ele fala sobre o sapato 36? Da onde que ele fala sobre o maluco beleza? Então quer dizer, aí eu aprendi aonde? Da teologia. E a teologia que eu aprendi, justamente entrou o lado da filosofia. Eu aprendi a ler livros de filosofia. Porque Raul Seixas, ele não era somente um cantor. Eu tenho considerado ele como um filósofo até, porque as suas músicas são músicas revolucionárias, mas com bastante poderio de filosofias também. Algumas músicas que extrapolam o lado da sociedade, algumas músicas traz a realidade nos dias de hoje. Hoje, na situação que o Brasil está, eu posso citar 4, 5 músicas do Raul que bate justamente com o país de hoje. Muitas pessoas têm criticado até Raul Seixas mesmo depois de morto, principalmente os que se dizem crentes, os que se dizem de Jesus. Ah, porque o cara tá no inferno, porque o cara era isso, porque o cara era aquilo. Não podemos dizer isso de ninguém.
Não que eu esteja defendendo o Raul Seixas, mas uma coisa eu vou dizer. Uma semana antes de Raul Seixas morrer, uma coisa que ninguém conta, ninguém fala, nunca ninguém comentou sobre isso daí em nenhum documentário, é de que existia um pastor que acompanhou Raul Seixas, que estava bêbado, caindo de bêbado, até o seu apartamento onde ele morava sozinho. Raul Seixas morreu sozinho. Todos abandonaram ele, inclusive não somente os amigos, mas a família também. A única pessoa que esteve do lado do Raul Seixas, que foi lá acordar Raul Seixas, era a empregada dele. E a única pessoa que ela poderia contar, que poderia ajudar ela ali naquele exato momento da morte de Raul Seixas, foi o Marcelo Nova. E muita gente critica. Raul Seixas, ele morreu em 21 de agosto de 1989. Então está fazendo 30 anos que Raul Seixas se foi. E desses 30 anos que Raul Seixas se foi, meu amigo, eu fui aprendendo muita coisa. Eu tinha 10 anos de idade quando comecei a escutar Raul Seixas. 10 anos de idade. Em 1986 eu comecei a escutar Raul Seixas. Em 89 o cara morre. Eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu assistia ele no Chacrinha, no Clube do Bolinha, nas rádios, eu via ele nas rádios, eu pedia as músicas, tinha ficha lá no telefone, a gente pedia a música, discava lá também, a gente pedia a música do Raul Seixas, e ali eu fui aprendendo. Num belo dia, eu conheço a GARC, eu conheço os outros pessoal da área do Raul Seixismo, comecei a conhecer muita gente. Conheço o Rick Ferreira, então conheço muita gente. Só que chegou um tempo depois, essas coisas foi perdendo força. Por quê? Porque tem tomado o lado do Raul Seixismo totalmente errado. Quando o Gerdau anunciou a sociedade alternativa na política, eu fui muito criticado pelos próprios companheiros. Porque falavam que a Raul Seixas não era de política, falaram que a Raul Seixas não era disso, não era daquilo. Só falaram, mas ninguém comprova nada. Até porque, desde o avanço da internet, desde que saiu o YouTube, desde que saiu o Instagram, desde que saiu o WhatsApp, o Facebook, desde que se revolucionou a internet, a globalização, hoje conta a história de Raul Seixas que não tem fundamento nenhum e que é tudo mentira. Tudo mentira. Assim como falo de Cazuza, assim como também falo do Renato Russo. Quer dizer, tudo papo furado, tudo mentira. Por quê? Porque a internet está aceitando tudo e as pessoas falam o que bem entender. Eu me lembro uma vez no início, até cheguei e falei, poxa, eu poderia começar a dizer que eu conhecia Raul, que eu já toquei com Raul. Hoje tem gente que diz que até tocou com Raul Seixas. E por que o agora quer falar dos cristãos? Agora um dos cristãos, o que eles fazem? Alguns dos cristãos alguns têm me criticado. O Gerdau agora virou crente, o Gerdau agora é de igreja, mas ele carrega o maluco, beleza. Mas por quê? Porque a visão de muitas pessoas, se ser maluco, é ser drogado, é ser alcoólatra, bêbado. A visão de muitas pessoas, ser maluco, é ser um marginal, é ser uma pessoa fora de si. Aí quando você chega e pergunta, você sabe o que é maluco, beleza? Eles não sabem. Não sabem o que é maluco, beleza. Quando eu me converti, pessoal, eu dobrei os meus joelhos, falei com Deus, será que eu tenho que tirar? Será que eu tenho que mudar isso? Tenho que tirar aquilo? Foi o próprio Espírito Santo que foi mudando o meu coração. Foi o próprio Espírito Santo. Uma vez eu fui pregar, foi quando eu fui evangelizar
Olha só pra você ter uma ideia, depois nós vamos chegar lá no Maluco Beleza. Aí o que aconteceu? Eu fui evangelizar e tal, eu tava no início de uma outra igreja. Depois eu fui para a igreja onde eu estou, que é onde que prega a verdadeira palavra de Deus e aonde ali não tem acepção de pessoas. Porque o dia que você for lá, de repente o Espírito Santo vai mandar você lá justamente o dia que eu estiver pregando, aí você vai lá e vai ver lá no altar um Maluco Beleza pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado no seu nome, Deus não está interessado na sua ideologia. Deus está interessado na sua alma, no seu coração, na sua vida. Contanto que as músicas de Raul Seixas não me leve a pecar. Contanto que a ideologia que eu carrego não me afaste de Deus. Esse é um ponto muito importante que o Espírito Santo falou para o meu coração. E já estou aí carregando 3 anos praticamente essa nova ideologia como Raul Seixista cristão. 3 anos. E em momento algum eu me desviei do meu Senhor por causa disso. Então nós temos que entender o que é Raul Seixista, temos que entender o que é sociedade alternativa e o que é o Maluco Beleza. Então, antes de eu dar início à análise da música, para você entender o que é o Maluco Beleza, primeiramente, Gerdau Maluco Beleza foi um nome que eu criei, que eu carregando até hoje, por causa de uma consciência elevada que eu consegui. Todo aquilo que se torna Maluco Beleza porque ele tem uma consciência elevada. E isso eu estou trazendo para o lado político. Eu me candidatei para vereador nas eleições passadas municipais. O ano que vem, 2020, eu vou me candidatar novamente para as eleições municipais. E as pessoas só me conhecem como Gerdau Maluco Beleza. Então, eu vou ainda carregar esse nome. Eu tenho orado a Deus, será que eu tenho que tirar? Será que eu tenho que tirar? Aí eu converso com as outras pessoas, será que eu tenho que tirar? Aí falo sempre a mesma coisa, você não pode tirar, porque todo mundo te conhece como Gerdau Maluco Beleza. Por quê? Porque já virou um nome político, um codinome político. Se eu ganhar as eleições e ser o vereador da cidade, ninguém vai achar Gerdau Toyomaçu. Todo mundo vai me chamar de Maluco Beleza. Os meus conhecidos, os meus companheiros, as pessoas que me conhecem, poucos me chamam pelo meu nome. Eles me chamam de Maluco Beleza. E mesmo assim, de convertido, eles me chamam de Maluco Beleza. Porque eles entenderam. E bem depois da análise da música, eu gostaria que você ficasse até o final. Porque tem algo muito importante. Andou saindo aí na página do UOL. Um amigo meu mostrou sobre isso daí. Diz que Raul Seixas, né, se manifestou em alguém ali, não sei o que começou a escrever uma carta criptofada. É um nome esquisito aí. Você vê que a gente tá se banando para falar esse tipo de coisa. Falando, né, através dessa carta, anunciando aos fãs de Raul Seixas e também ao fã-clube que ele não quer mais que fazem os encontros de Raul Seixismo nos dias da morte dele. Porque todo dia 21 de agosto existe um encontro de Raul Seixistas. Então lá no finalzinho eu vou mostrar através da palavra de Deus que isso é mentira. Eu vou desmascarar a pessoa que fica mandando carta criptofada dizendo que Raul Seixas apareceu para ele, que escreveu em carta criptofada que não se pode fazer isso, não se pode mais fazer aquilo. Então eu vou provar através da palavra de Deus no finalzinho que isso é mentira. Vou desmascarar o espírita que está fazendo isso. Aliás, todo espírita é mentiroso, porque vai servir não só dessa carta criptofada, mas quando você ler até o final, eu vou provar para você que todos os espíritas são mentirosos. Tá certo?
Então nós vamos então para a análise da música de Raul Seixas. Então eu vou preparar aqui certinho, nós vamos para a análise da música de Raul Seixas. Mas antes de nós colocar a música para você entender, Maluco Beleza. Um dos sons marcantes de Raul Seixas é o Maluco Beleza. Mas o que seria esse Maluco Beleza? Qual é o significado de ser um maluco beleza? Infelizmente, muitos do nosso meio, do mundo Raul Seixismo, têm interpretado tão mal, mas tão mal mesmo esse som do Raul Seixas, que a loucura em si acha que é um maluco beleza. Então tem muita gente que acha que a loucura em si é um maluco beleza. Ressalva aqui dizendo: beber feito louco, usar entorpecente, usar roupa extravagante e se autotitular como loucos, não quer dizer que é um maluco beleza. Passa longe de ser. Ser um maluco é algo muito relativo. Cada pessoa enxerga o mundo de sua maneira. É uma interpretação da mente. Então, se tornar um maluco beleza é uma interpretação da mente. É viver em um mundo mental que é uma realidade criada pela própria mente. Muitas das vezes, o que pode ser anormal, louco, para você, pode ser algo normal e simples para uma outra pessoa. Tudo depende do seu nível de consciência. Então, ser maluco beleza depende do seu nível de consciência e também da sua experiência. Por isso que hoje eu sou pregador do evangelho. Por causa da minha consciência, do meu pecado, dos meus erros, das minhas falhas e da consciência que se eu morresse da forma que eu era antes, eu ia ser consciente lá no inferno, sendo ciente que eu estou sendo condenado por isso, por aquilo e por aquilo. E também pelas experiências que eu tive nesse mundo. Ou você acha que eu não tenho experiência? Eu tenho experiência no mundo do satanismo, da bruxaria, no mundo das drogas. São experiências, certo? Que trouxeram grandes danos na minha vida. E aí, o Gerdau chega com essa palavra maluco, beleza? E bate tudo aqui, consciência e experiência. Existem pessoas que enxergam outras dimensões e coisas a qual você ainda não enxerga. O maluco, beleza, ele consegue enxergar uma outra dimensão que você não enxerga. Por exemplo, um pregador, um pastor, um evangelista. Quando ele vai falar de Jesus, ele enxerga uma outra dimensão, ele enxerga o outro lado espiritual. E muitas das pessoas não enxergam. E está aí o mundo aí totalmente cego. Tem um mundo aí, fala de Deus, fala até de Jesus, mas não consegue enxergar a salvação em si. Não consegue enxergar uma vida diferente em si. Então eu posso considerar então que o Gerdau Maluco Beleza não é só ele. Então eu posso considerar que o pastor, um pregador, evangelista, e eu estou falando do lado espiritual, que tem esse tipo de visão. Então eles também são os malucos beleza. E agora nós vamos para a análise da música, tá certo? Então eu vou preparar aqui, nós vamos para a análise da música do Raul Seixas, Maluco Beleza. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu tenho várias interpretações das músicas do Raul, todas elas estão interpretadas, e eu vou começar a falar em ao vivo as interpretações das músicas do Raul, porque tem muita gente que pensa de uma coisa, certo? Mas não é o que muita gente pensa. Então vamos lá então para a interpretação da música de Raul Seixas, Raul Santos Seixas, que é o nome dele, tá certo? Vamos lá então. Preste bem atenção que na parte da coisa aqui eu vou pausear.
se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Opa! Vamos parar agora. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Aí eu pensei comigo, enquanto a gente se esforça para ser um sujeito normal. Porque quando você está nesse mundo, você tenta ser uma pessoa normal. E para você tentar ser uma pessoa normal, você vai ter que se espelhar em alguém. E o mundo não tem dado um espelho fantástico para as pessoas, não. Não tem dado. Então, onde que nós vamos concluir? Nessa parte da letra, ela se refere às pessoas alienadas a um sistema que reproduz tudo que a mídia e a educação ensina. E ainda acham normal e fazem tudo igual. Ora, tem gente que acha normal agora jovens dar beijo na boca de outro jovem. Aí o outro olha aquilo ali, todo mundo bate palma, ele vai querer fazer igual. Tem gente que acha normal homem com homem se beijar, mulher com mulher se beijar. Tem gente que já tá achando normal até pedofilia. E aí eles veem que isso aqui é normal, aí o que que eles vão pensar? Então eu também vou fazer. Aí eles acham que isso é normal, aí eles querem fazer tudo igual, eles querem se assemelhar àqueles ali. Aí tem gente que acha normal fumar um baseadinho, acha normal cheirar uma cocaína, afinal de contas, nós estamos no mundo de diversão. Aí, o outro que vê e acha normal, ele vai querer fazer a mesma coisa, ele vai querer fazer igual. Por exemplo, Bob Marley. Bob Marley foi um dos caras mais maconheiro da face da terra. Mais maconheiro. Aí você chega e conversa com... Por isso que tem gente que até me criticava. Porque quando eu usava maconha, eu falava, não, eu curto Bob Marley, mas não sou muito chegado no cara, não. Porque a maioria da metade dos maconheiros é chegado no Bob Marley. Aí você chega e fala pro maconheiro, e aí, mas você tá fumando maconha, você curta o Bob Marley? Aí eu curto. Aí o cara quer viajar. Ele quer viajar. Aí ele fala que acha normal. Tem gente que fala assim, eu não bebo, não fumo, mas eu fumo minha maconha. É normal porque é um relaxe. Mal ele sabe que dá problema na mente lá na frente, dá problema na cabeça lá na frente. Eu falo isso porque tem coisas que até hoje em dia eu esqueço. Por isso que tem certas coisas que quando eu vou fazer eu tenho que colocar no papel, porque se eu deixar tudo na memória, esquece. Porque a gente fica com essa cicatriz na cabeça. Mas eles acham normal. Aí você chega e fala para um cara desse, mas e se seu filho usar? Daí ele vai falar, é normal. Por isso que um sistema partidário está querendo fazer a liberação da maconha. Por que eles querem fazer a liberação da maconha? Porque eles estão achando tudo normal. E aí, os nossos filhos e os nossos netos vão querer fazer tudo igual. E é isso que a Raul Seixas está querendo dizer. Enquanto você se esforça para ser uma pessoa normal, e ainda quer fazer tudo igual, quer dizer, enquanto você se esforça para ser uma pessoa normal, mas você não consegue ser uma pessoa normal. Nós vivemos num mundo corriqueiro, meu amigo, minha amiga. O nosso mundo tá desse jeito aí, eu vi maior bagunça, assim, maior bagunça. E ainda vou dar mais, e ensinam, e ainda acham normal e fazem tudo igual, que é uma reprodução. Algo mecânica, padronizada. São pessoas que agem feitos robôs. São fantoches e escravos de um determinado sistema. Eu vou dar um exemplo. MST. O MST, eles são fantoche e escravo do sistema petista. Por que eles são escravos do sistema petistas? Por quê? Porque eles são alienados a fazer aquilo ali. Eles estão alienados a queimar, a invadir terras. Eles são alienados a queimar pneus da BR e impedir o seu ir e vir.
Eles são alienados, eles não podem, se eles deixarem de fazer aquilo ali, eles estão fora do movimento. Aí vem promessa para eles se alimentam daquelas promessas, aí se tornam até robôs por causa daquela promessa. Quer dizer, são pessoas alienadas. E tem muita gente assim também que são pessoas alienadas, são fantoches, até do fantoche do sistema. A mesma coisa do sistema religioso. Tem pessoas que são alienadas, são fantoches do sistema religioso. Aí o fulano fala, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, porque se você não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, você vai pro inferno. Aí você encontra na palavra de Deus o que ele falou, você não acha nada. Mas ele tem que fazer. É alienado, é um fantoche. E a coisa mais louca e inexplicável para você pode ser real e ter lógica para outra pessoa. O que é uma loucura real, pessoal? Mas não para o padrão dessa sociedade, que considera alguns fatos como sendo loucuras, como, por exemplo, a existência de espíritos e disco voadores. Tem muita gente que acredita em disco voador. Como eu falei, que lá no final aqui eu vou desmascarar os espíritos, e eu não tô nem aí, não tenho medo deles mesmo. Olha a minha cara de preocupado. Porque eu vou desmascarar o que foi falado no UAU. Por quê? Porque as pessoas estão alienadas a isso daqui. Há um padrão religioso, há um padrão sistemático e até mesmo um padrão governamental. E aí a pessoa, ela se esforça para se tornar uma pessoa normal, mas ela não consegue. Porque se ela se tornar uma pessoa normal, do jeito que o mundo quer que ela seja, ela vai para a perdição. E o mundo está aí. Para o mundo é tudo normal. Bagunça, festa, mortes, acidentes. Para eles tudo é normal. Ah, é normal porque nós estamos vivos. E se nós vivemos para morrer. Mas para eles é tudo normal. Mas para quem tem outra dimensão, como nós limos aqui, a gente sabe que não é normal. A gente sabe que por detrás daquela doença, a gente sabe que por detrás daquele acidente, a gente sabe que por detrás de alguma coisa tem um espírito maldito, que se chama o diabo. E Raul Seixas também falou muito sobre o diabo. Ou não falou? Ah, Gerdau, mas aí você fala do diabo, Raul Seixas fala do diabo, que tipo de cristão é esse? Ué, tem músicas gospel aí que também fala do diabo. E o diabo de raiva vai se derretendo, não é assim? Tem essas músicas também. Eu tô com Jesus, pode vir que eu estou fervendo. Quem não conhece esse daí? Algumas igrejas tocam essas músicas aí. E a Bíblia também fala muito do diabo. Aliás, se você não sabe, meu amigo, a pessoa que mais falou do inferno e do diabo foi o Jesus. Então não se escandaliza quando a gente fala do diabo. Mas vamos dar uma continuidade aqui, vamos ver aqui. Ó, eu do meu lado, aprendendo a ser louco. Então eu do meu lado, tô tentando aprender a ser louco nessa loucura real. Porque esse mundo é desse jeito, pessoal. É uma loucura danado. Aliás, para você ter uma ideia, quando a gente está pregando o evangelho, o pastor está pregando, quando a gente está saindo evangelizar, as pessoas chamam nós de louco varrido. É isso que nós somos loucos. Aliás, Jesus, ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Então vamos dar continuidade? Olha lá. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza.
parou aqui. Parou. Não tem mais o que dizer. O que nós vamos falar aqui é controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez. O que é controlar a maluquez? Com a lucidez. Sabe qual é o significado disso daí? Me custou muito para aprender isso daqui. Eu comecei a emendar, controlar a minha maluquez e misturado com a minha lucidez. Porque quando você é maluco, você não tá lúcido. E se você tá lúcido, você não tá maluco. Tá entendendo? Então vamos fazer o seguinte, então eu vou controlar a minha maluquez misturada com a minha lucidez. E sabe no que eu aprendi? Controlar a maluquez com a lucidez é o equilíbrio perfeito da mente de um maluco, beleza? A mente dele mudou, a mente dele transformou. E eu posso trazer isso até para a vida espiritual. Por que eu posso trazer para a vida espiritual? Porque há um equilíbrio na minha mente. Isso significa que nem o anticristo, nos tempos de hoje e o que vai vir, se esse maluco, beleza, tiver com essa mente equilibrada, nem o anticristo consegue fazer a mente dele. Sabe por quê? Porque na mente dele está quem? Jesus. A palavra de Deus. A salvação. Por quê? Porque lá em cima ele teve consciência, experiência e depois ainda conseguiu enxergar uma outra dimensão. Ainda vamos mais lá para frente. Não é um maluco neurótico, porque tem muita gente que fala que maluco, beleza, é um maluco neurótico, é um cara doidão, um louco varrido. Não, não é um maluco neurótico, mas é um maluco consciente. Consciente das coisas. Por isso que eu tenho falado, pessoal. Você vê que em tudo isso daqui ainda falo de Jesus. Ele é um maluco consciente. Por que ele fala que é um maluco consciente? Sabe por quê? Porque ele é consciente de tudo que ele faz. Ele é consciente de tudo que ele fala. Ele é consciente de tudo, de tudo, de tudo. Não é uma pessoa que se esquiva. Não é uma pessoa que fala uma coisa e depois muda para outra. O maluco, beleza, ele é verdadeiro. Por isso que eu falo que tem muitos Raul Seixista aí, se ele tem essa mesma a adaptação em sua vida, Jesus faz uma obra facilmente na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ele não tem medo, ele tem coragem, entendeu? Ele não mente, ele não gosta de mentir, ele detesta mentir, ele não gosta de esconder as coisas. Então ele é um maluco consciente das coisas do universo que foge e se distancia do pensamento de um senso comum, ignorante. Porque tem muita gente nesse mundo ignorante. Um maluco, beleza, ele não é ignorante. Ele tem consciência do universo inteiro. Veja só. É considerado apenas um maluco neurótico pelas massas e muitas pessoas que já acordaram e abriram seus olhos e suas mentes do mundo ilusório. O chamo de maluco consciente. Eu me tornei um maluco consciente. Eu carregava esse maluco, beleza, mas depois que me converti e de repente eu acabei colocando assim, não, pior que é verdade, eu sou um maluco consciente. Porque eu estava no mundo, eu era um maluco, beleza, mas eu não tenho sido consciente. Hoje eu sei que o mundo não traz nada de bom, não traz benefício nenhum, não. Aí o que eu vejo aí, jovens se achando que fumando um baseadinho é o tal. Tem jovens aí que tá se enfurnando cada vez mais nas drogas, indo pra bandidagem e tá achando tudo normal. Afinal de contas o mundo tá virado mesmo. Aí a gente se torna um maluco consciente das coisas. É mais responsável com a vida, é mais responsável também com a família. E ainda mais na área cristã, quando se tem uma vida com Deus, se torna muito mais responsável ainda pelas coisas. E ainda demais assim, portanto, maluco, beleza, não significa que você seja um maluco ou por ser Raul Seixista e fã de Raul. Então tem gente que acha que é maluco, beleza, porque, uma vez, antes de me converter, eu
Tava no flashback, tava lá fora, lá fumando cigarro, né? Todo mundo me conhece aqui na cidade mesmo como Maluco Beleza. E daí, de repente, chegou lá uma turma lá, daí chegou um cara lá, bem assim, eu também sou Raul Seixista, eu sou Maluco Beleza. Aí eu estranhei, né? Porque quando uma pessoa vem dessa forma pra mim, eu já faço aquelas perguntas, não sou bobo. Eu sei o que é o Raul Seixista, eu sei o que é o Maluco Beleza. Aí eu perguntei, mas por que você é um Maluco Beleza que você fala? Porque eu já fui em São Paulo e fui no túmulo do Raul. O cara ficou brabo, tirei o maior sarro da cara dele. Eu falei, cara, isso não é Maluco Beleza. Isso não é ser Raul Seixista. Você pode ter coleção de discos de Raul Seixas. Você pode ter todas as músicas de Raul Seixas como eu tenho. Você pode ter camisetas de Raul Seixas. Você pode ter quadros, livros, tudo de Raul Seixas. Mas isso não quer dizer que você é um Raul Seixista. Aí o cara ficou brabo, virou as costas e foi. Aí eu chamei ele e falei, vem cá, tem mais uma coisa ainda. O Raul Seixas nem era para estar naquele túmulo. Porque tem uma música que ele fala bem assim, quando eu morrer, eu quero ser cremado. E a família não cremou ele. Por que será? Né? Aí diz bem assim, então, o que é então ser um Maluco Beleza? Maluco Beleza é simplesmente uma única frase de tudo que eu li, mas ele se resume numa única frase. É apenas uma pessoa de consciência mais elevada. Então eu me torno um Raul Seixista cristão, como Maluco Beleza, que eu posso dizer aqui, eu sou um Maluco Beleza, porque eu consegui uma consciência elevada. Mas como que eu consegui essa consciência elevada? Eu aprendi mais sobre salvação, redenção, expiação da cruz, arrependimento. Eu tive essa consciência elevada. Hoje eu tenho um encontro com Deus, uma vida diferente com Deus. Hoje as pessoas estão nesse mundo perdido, a gente fala que estão errados, a gente fala que estão perdidos. Porque eu tenho uma consciência elevada. E a gente quer levar essas pessoas até essa consciência elevada. Consciência elevada é uma pessoa que aprendeu em muitas coisas, por isso que eu falo, pessoal. Não foi algo assim que foi determinado, entendeu? É como eu disse, eu era uma pessoa que gostava de ler muitos até hoje. Eu gosto de ler muitos. Quando eu comecei a escutar Raul Seixas, agora vou até deixar rolar a musiquinha dele aqui, né? Quando eu comecei a escutar Raul Seixas, eu queria saber mais o que ele estava querendo falar. Porque eu nunca fui de idolatrar ele. Nunca! E em toda a minha vida nunca fui. Ó. É tão fácil seguir por não ter onde ir. E este caminho que eu sempre escolhi, que é tão fácil seguir. Só que o caminho de Deus não é fácil não, pessoal. Você tem que entrar pela porta estreita, carregar a cruz. E essa parte aqui, a gente pode dizer que eu estava lá fora, que era um caminho mais fácil para me seguir, só que eu não tinha para onde ir. Tem uma música do Raul Seixas, do meu amigo Pedro, fala bem assim, há tantos caminhos e tantas portas. Olha só a dimensão dessa palavra. Há tantos caminhos e tantas portas, mas somente um tem coração. Só que ele não está falando de pessoas. Tantos caminhos e tantas portas, ou seja, são várias religiões e com várias portas abertas. Mas somente um tem coração. E quem que é esse único que tem coração? É aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará até o Pai se não for por mim. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então esse é o caminho. O caminho mais certo é isso. Então por isso, pessoal, se hoje eu sou conhecido como Gerdau Maluco Beleza, é por causa disso daqui, da minha consciência mais elevada. Foi uma vida que eu adotei, foi os meus conhecimentos.
Hoje eu tenho capacidade de ensinar os meus filhos. Hoje eu tenho capacidade de ensinar a qualquer jovem. Por quê? Porque eu aprendi isso daí. Eu aprendi lá no mundo e estou aprendendo o lado espiritual. Eu aprendi as coisas lá no mundo, mas também estou aprendendo aqui com as coisas com Deus. Aí eu começo a colocar uma coisa com outra e eu vejo que o quanto eu estava errado lá fora. O quanto hoje pode dizer que eu sou maluco com consciência. Então esse é o maluco beleza. Então o maluco beleza não é uma pessoa drogada, não é uma pessoa viciada, não é uma pessoa problemática. Não, não é. É simplesmente uma ideologia, é simplesmente algo assim que veio na minha vida. Eu poderia, quando eu me converti, eu poderia ter mudado tudo isso daí. Eu poderia. Mas por que o Gerdau não mudou? Por que você não mudou? Eu não sei. Algumas igrejas que eu coloquei o pé na época que eu comecei só a congregar, eu só uma única pessoa que chegou, que eu falei, porque todas onde eu pisei eu falei, mas eu falava um pouco da minha vida, do meu problema que eu tinha numa outra igreja, assim assado. Aí eu comecei a falar, até que eu sempre toco nesse assunto. Alguns me criticaram. Não, você tem que tirar, não é bem assim, virou de Jesus, tem que tirar. Não. Aí uma única pessoa, por isso que eu tô nessa igreja, uma única pessoa que não me criticou em momento algum, chegou e falou assim: isso daí é uma estratégia que você tem para ganhar almas lá fora. Que foi o pastor Márcio, da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aonde eu estou congregando aqui na cidade de Campo Largo. E eu convido você para você ir lá participar das reuniões, e eu vou comprovar para você que lá a palavra é a palavra de Deus. E você vai me ver lá. E você vai me ver lá. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou em casa, na família. A mesma pessoa que eu sou na igreja, em casa, na minha família, eu sou a mesma pessoa no trabalho. A mesma pessoa que eu sou em casa, na família, no trabalho e na igreja, eu também sou em qualquer lugar. Aonde eu estiver, na rua, seja onde eu for, eu sou a mesma pessoa. E de tudo que você for conversar comigo, sempre sai a palavra Deus da minha boca. Eu sempre dou um jeito de falar de Jesus, porque é o que eu aprendi e é o que eu consegui. Porque aquele que se sente salvo, ele quer salvar também. Então o Gerdau Maluco Beleza não é um cara ruaceiro, não é um cara que é problemático, não. Eu tô levando isso até para minha próxima candidatura para vereador. Amanhã ou depois eu vou pedir teu voto, meu amigo. Pode ter certeza, você que tá me assistindo, que é de Campo Largo, eu vou pedir teu voto. E você vai lembrar, Gerdau Maluco Beleza. Mas por que o Gerdau Maluco Beleza? Sabe quem era Raul Seixas, que ninguém fala? Raul Seixas gostava de ajudar as pessoas. Raul Seixas elevava tanto, ele teve tanto essa consciência aqui do Maluco Beleza, que teve tempos que as pessoas iriam bater na porta da casa dele, pessoal. Quem conhece a história, que comenta aí, fala aí, comenta aí, diz que é verdade. Tem pessoas que estavam vindo lá, não iam pedir autógrafo ou tirar uma foto ou abraçar Raul Seixas, não. Iriam pedir conselhos pro homem. Pessoas faziam fila na frente da casa dele para pedir conselho, ele não sabia o que dizer. Por causa das músicas dele. As pessoas não iam pedir autógrafo. Chegou o momento que eles estavam querendo pedir o conselho. Teve gente que achou que ele era até o Messias. Olha só, verdade. Teve gente que achou que ele era o Messias, que ele foi um enviado de Deus, que tem falado através das suas músicas. Tem uma música que se chama Tente Outra Vez. Uma vez uma pessoa estava querendo cometer suicídio. Ele preparou o revólver. E aí ele foi dar um tiro na cabeça dele. E naquela hora que ele estava se preparando, ele deixou o rádio ligado.
Ele falou na entrevista que ele deixou o rádio ligado para que ninguém escutasse o barulho do tiro. Então o barulho do rádio, aquela transmissão, iria abafar o barulho do tiro. Aí naquela mesma hora, o locutor chegou e falou: e agora com vocês, Tente Outra Vez, de Raul Seixas. E quando ele começou a escutar a música do Raul Seixas, essa música Tente Outra Vez, engatilhado na cabeça, ele ficou escutando aquilo ali. E aquilo ali foi fluindo no coração. Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Na mesma hora, ele abandonou o revólver e ele falou: não, eu vou tentar minha vida de novo. E ele conseguiu. Não cometeu suicídio. Cadê naquele momento alguém para bater na porta dele e falar de Jesus? Não tinha ninguém. Então, de alguma forma, para aquele homem não cometer suicídio, tinha que acontecer alguma coisa. Foi por acaso? Eu falo que não. Eu acredito que até o Espírito Santo abriu os ouvidos dele naquela hora, porque o Espírito Santo fala com nós, pessoal. Ele abriu o coração, fez ele ouvir as músicas como falo que é música mundana, fez ele ouvir a música mundana, mas aquela música mundana mudou a vida dele, não tirou a vida dele. Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó também tem testemunho com essa música do Tente Outra Vez. Sabe por quê? Teve uma época na carreira deles, eles mesmos falaram isso, e estava muito difícil. Já nos seus primeiros 3, 4 anos, estava muito difícil a vida deles. Hoje em dia, para fazer música é fácil. Você vai na internet, vai lá, baixa lá o DJ, lá o virtual, vai lá e faz. Mas antigamente não. Para você conseguir uma gravadora era suor. Tinha que passar por muita coisa. Então eles tiveram dificuldades. Chegou o momento que os dois, o Chitãozinho e o Chororó, resolveram: não, vou parar. Não vai dar, não vamos conseguir. Aí num belo dia que eles estavam falando, que eles estavam sentando, conversando, eu não sei o que aconteceu lá, e justamente o locutor da rádio começou a falar. Aí tocou a música do Tente Outra Vez. Aí aquela música foi fluindo no coração desses dois. E hoje, veja só, quem são os melhores cantores da música sertaneja das raízes, se não é o Chitãozinho e Chororó. E em todos os shows que eles fazem, eles cantam a música Tente Outra Vez em homenagem ao Raul Seixas. Quando eu fui em Barretos, eu vi eles cantar a música do Raul Seixas. Que eu já trabalhei lá em Barretos umas 2 vezes lá. Tava do lado. Eu era técnico do som do pessoal lá, quando eu morei um tempo lá em Minas Gerais. Tava do lado dos caras e eles cantaram o Raul Seixas. Então tem muitas histórias assim, pessoal. E tem gente que critica as músicas do Raul. Mas, Gerdau, uma pergunta eu quero saber. Você ainda escuta as músicas do Raul Seixas? Eu vou falar a real e vou falar a verdade. Faz tempo que não escuto as músicas do Raul. Essa que eu coloquei agora, Maluco Beleza, como eu coloquei hoje para fazer essa análise, mas faz tempo. Mas por que você não escuta? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Mas o pastor falou para você não escutar, o pastor te proibiu, alguém falou, ninguém me proibiu. Por isso que eu falo, quando você realmente entrega a vida para Jesus, meu camarada, não precisa ninguém falar nada para você. O próprio Espírito Santo fala com você. Se você está de ouvidos atentos, de coração aberto, o próprio Espírito Santo designa você. Mas, Gerdau, se você quiser escutar as músicas do Raul Seixas, você pode? Sim, claro que eu posso. Todas, nem todas. Nem todas. Porque nem todas as músicas do Raul se deve ouvir. Isso eu posso dizer a verdade. Nem todas. Porque tem música do Raul Seixas que foi feita para curtir da cara de crente. Teve música que foi feita para curtir da cara de um, da cara do outro. Temos muitas músicas dele assim também. Mas como também tem músicas que são revolucionárias para o país, né? Como tem música que é também pro lado do espírito, por cá, a sociedade alternativa. A sociedade alternativa, ela tem 2 tipos. Tem para a sociedade atual e também ela fala do lado espiritual. Quando eu critiquei o pessoal que faz a sociedade alternativa totalmente embriagado, porque ele só conhece a sociedade alternativa do que Aleister Crowley escreveu. Aleister Crowley foi conhecido como o homem mais satanista do mundo.
Mas ninguém conhece a história verdadeira do Aleister Crowley, né? Porque ninguém conta. Porque todo mundo ficava chamando o Aleister Crowley de satanista, que é do inferno, que é o anticristo, que era isso, que era aquilo. Um dia ele resolveu assumir. Eu falei, não, quer saber? Eu vou assumir tudo isso. Eu sou. Depois que ele fez isso, todo mundo começou a comprar seus livros. Por que será? Porque até antes ninguém comprava os livros dele. E os livros dele só tem 3 línguas. Só. Se não me falha a memória, uma delas só em alemão. E eu já li o livro de Aleister Crowley. O Faz o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Então tem algumas coisas ali muito exageradas demais, que não bate com a sociedade alternativa. E eu já fiz essa interpretação. E a sociedade alternativa, ela serve para a política de hoje. Então esse é o Gerdau Maluco Beleza. E esse é a verdadeira história do Maluco Beleza. Então, meu amigo, minha amiga, se você que me conhece, ou você que está me conhecendo, quando você vê Gerdau Maluco Beleza, então é por causa do meu nome de candidatura. O meu carro está escrito Maluco Beleza. Sociedade Alternativa é minha ideologia. Eu poderia colocar Jesus Cristo é o Senhor no meu carro. Eu poderia colocar qualquer coisa. Certo? Mas o importante é o que está dentro de mim, não é o que está fora. Tem uma imagem que já ocorreu no WhatsApp de um rapaz, de um senhor lá, de estilo roqueiro, mas ele com a Bíblia na mão. Aí de um lado um pensamento falando mal, de outro lado pensamento falando mal, mas todo mundo fala que a gente não se deve olhar para as pessoas pelo exterior, mas tem que olhar pelo interior. E essas mesmas pessoas que têm falado desta forma, quando você se apresentar com roupas assim, eles criticam. Quer dizer, falam, mas não vivem. Só para mim, depois de desmascarar aqui alguns espíritas que falaram sobre Raul aí, só vou dizer uma coisa. Por que eles falam porque não vivem? Uma vez eu soube uma história, foi uma história que contaram, de um homem que foi assumir uma igreja. Aí antes de se apresentar para o povo, ele combinou com o pastor. Falou, ó, eu vou na igreja, mas eu não vou ficar ali, eu vou ficar no meio do povo. Sabe como que esse pastor entrou lá dentro da igreja? Vestido de mendigo. Nessa igreja, na hora, todo mundo fala que ama fulano, ama ciclano, fulano, ama ciclano. Quando ele entrou, ele já foi lá na primeira fila. Aí chega alguns ali, de alguns obreiros, né? Começou, não, você tem que ir lá para trás. Começou mandando ele lá para trás. Aí quando ele sentou lá atrás, o que estava do lado, que onde ele sentou, os que estavam do lado foram tudo pro outro lado do banco. Deixaram ele numa fileira sozinha no banco. Todo mundo olhou torto para aquele mendigo. Aí lá no altar o pastor falou, agora eu quero chamar aqui, que vai fazer a pregação aqui, e a partir de hoje ele vai assumir a igreja. Pegou e chamou pelo nome desse pastor. E adivinha quem que levantou? Foi justamente aquele mendigo. Ele subiu no altar, pegou no microfone, pronto. Pela história, diz que aquele povo, todo mundo se levantou, sabe onde que eles foram? Dobrar os seus joelhos diante do altar. Então não devemos olhar para as pessoas pelo exterior. Temos que olhar as pessoas no interior. De repente, você está falando mal daquele mendigo, de repente é o próprio Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus quiser se apresentar com você com roupas de Raul Seixas, camiseta de Raul, com camisetas de rock and roll? E se ele quiser se apresentar para você dessa forma, como que você vai agir, crente? Já imaginou? Sabia que Jesus pode fazer isso? Não, eu vou pegar aquele realmente, se ele é crente mesmo. Eu vou pegar aquele rapazinho ali, se realmente ele é de Jesus mesmo. Se realmente ele me ama, eu vou me apresentar assim para ele. Ora, para quem mesmo disse que tivesse fome e não me desse de comer, para quem mesmo disse que estava com frio e não me desse roupa, então ele pode se apresentar de qualquer forma. Inclusive, vocês conhecem vários tipos de coisas assim.
Então vamos lá então para encerrar. A UAU, a página UAU, um amigo meu mandou isso no WhatsApp ontem, ele sabe que eu sou cristão, ele fala: Gerdau, como que a gente devemos lidar com essa situação? Então eu peguei e já dei a resposta para ele. A UAU apresentou uma matéria, e com certeza você está ouvindo isso daí, você já viu. Ele apresentou uma matéria dizendo que Raul Seixas, em carta criptoficada, né, criptoficada, falou que os fãs de Raul Seixas não podem, ele não quer mais que fazem homenagens e manifestações no dia da morte dele. Diz que Raul Seixas não quer mais. Alguns fã-clubes, se não me engano lá de Bahia ou do Ceará, adotou isso daí de não mais fazer esse tipo de coisa. Então vocês podem ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Depois eu vou fazer uma ressalva em cima disso daí, desses encontros Raul Seixistas, certo? Mas o que eu vou dizer aqui é totalmente mentira do espírita que falou isso daí. Se o espírita chegar e falar que Raul Seixas escreveu uma carta criptoficada dizendo que não pode isso, não pode aquilo, é mentira. Se Cazuza aparecer, se Renato Russo aparecer, é mentira. Se um parente seu aparecer dizendo que é isso, que é aquilo, é mentira. Porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz bem assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Fechei a Bíblia. Será que eu tenho que explicar o versículo? Nem precisa explicar. A palavra de Deus já fala que o homem está ordenado a apenas morrer uma vez. Raul Seixas morreu, o meu pai morreu, o meu primo morreu, a minha avó morreu, alguns dos meus amigos morreram, então eles morreram apenas uma vez. Depois disso veio o juízo, aonde todos nós vamos prestar conta com Deus. Lá em livro de Mateus, você conhece, rico e Lázaro. Lázaro estava consciente de tudo que estava acontecendo com ele no inferno, mas tem uma passagem que ele fala: avisa lá minha família, avisa o meu irmão que o negócio aqui não tá bom, que avisa. Aí Abraão chega e fala, em outras palavras, na linguagem de hoje: não tem como, meu amigo, já era, não tem como nem avisar lá não. Daqui é o inferno. E daqui, onde Rico tá, o Lázaro estava, daqui é o céu. Que quando nós morrer, a sua alma vai para algum lugar. Ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu. Se você estiver... É a mesma coisa lá. Jesus morre no meio de dois bandidos, de dois ladrão. Mas um deles fala: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no reino dos céus. Aí Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas por que o ladrão está no paraíso e não foi direto para o céu? Por quê? Porque ela é uma sala de espera para a salvação. E o outro, o bandido, certo? Que nem sequer reconheceu o seu erro como esse outro ladrão, ele foi para onde? Justamente igual a esse rico. Foi lá para Asde. Sabe o que é Asde? É uma sala de espera, sabe para onde? Para a condenação eterna. Então, se você acha que Raul Seixas fez carta criptoficada, né? E o espírito aparece dizendo: pode ter certeza, meu camarada, é tudo papo furado. Tudo demônios que se manifesta nessas pessoas.
Ah, Gerdau, eu falei com a minha mãezinha que já morreu, eu falei com o meu paizinho que já morreu, eu falei com um parente meu que já morreu. Então sinto muito, meu amigo, você não falou com ele. Você não falou com ela, você não falou com ninguém. Você falou, sabe com quem? Eu não tenho medo de falar. Você falou diretamente com Satanás. Ora, Satanás já foi anjo, meu camarada. Lúcifer já foi anjo. Ele já foi anjo, então ele sabe muito bem como enganar uma pessoa. Então que fique aí, certo? Essas palavras, eu agradeço a você pela sua transmissão, ao Cláudio Estevani, que está por aí, ao Valdecir Santos, o Cláudio Primo, grande Claudião, que é Raul Seixista, Sheila Soares, obrigado, que é a prima lá da minha esposa, João Martins também está aí junto com nós, Éder Nunes, tudo bom? Márcio Gomes, grande Marcião, Vanessa Aparecida, Miguel Pereira, grande Miguel, esse cara, Márcio Lima, pastor Márcio Lima, não sabia que estava aí, então ele me ouviu tudo aí. Ele também estava me ouvindo aí. Viu? Se eu estivesse falando igual o Beijo, ia levar um puxão de orelha amanhã. Amanhã, hein? Vou até falar aqui quem é da igreja, da igreja, ó, quem é daqui da cidade de Campo Largo. Eu quero convidar vocês, aproveitar que o pastor está aí também. Eu quero convidar aí, ó, Rodrigo Fadel, meu vizinho. Beleza, Rodrigo? Luiz Rodrigo também está aí. Ó, só gente boa, ó. Edson Luiz Fernandes de Lima. O Wagner, Wagner, amanhã, viu? Amanhã tem trampo. Trabalhar amanhã, viu? Acabou tuas folguinhas, tá? O Evandro Dutra e o Lucas tá ali com nós. Grande tecladista. Então eu quero convidar vocês amanhã para a Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, que fica na rua 15 de novembro, 2958. Por que eu convido você amanhã? Se você quer saber com relação ao Espírito Santo que eu estava falando, sobre o maluco beleza, né? E o que o Espírito Santo fez na minha vida, para você entender o que eu falei hoje, eu quero que você compareça na igreja amanhã. Porque amanhã o pastor vai estar falando, a partir de terça, amanhã, nós vamos estar falando sobre às 7 terça-feira com relação ao Espírito Santo. Você quer ter esse Espírito Santo? Você quer saber quem é o Espírito Santo? Você quer saber o senhorio do Senhor Jesus? Então eu convido você para amanhã. Tem às 9 da manhã ou às 7:30 da noite, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela transmissão. Até mais. Lembrando que as minhas pregações irão continuar, tá certo? Que Deus abençoe abundantemente em um nome do Senhor Jesus.